Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro. Eu sou o professor Tiago Gomes e te ajudarei com essa resolução. Na questão 31, nós temos uma pergunta com relação à regra de 3 composta. Então, vamos para a pergunta. Uma equipe de 8 funcionários de uma confecção consegue produzir 160 ternos em 4 dias. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias serão necessários para produzir 300 ternos? Então, nós temos aqui funcionários, temos aí a produção, que eu vou colocar como P, e o número de dias, que vai ser a letra D. Então, 8 funcionários produzindo 160 ternos gastam 4 dias. Aí, o que ele quer saber? Se apenas 6 funcionários, vamos colocar os 6 aqui, estiverem trabalhando, quantos dias? O teu X vai estar na pergunta. Então, quantos dias serão necessários para produzir 300 ternos? Como que a gente vai montar esse problema aqui? Nós vamos pegar essa parcela que tem o X, ela vai vir sempre na frente. A parcela, onde tiver o X da questão, vai vir na frente. Então, vai ser 4 sobre X, vai ser igual. Agora, nós vamos analisar o que acontece com relação às variáveis para poder colocar os valores aqui. Com relação ao número de funcionários, nós tivemos uma diminuição. Então, se a gente pensar só com relação ao número de dias e com relação ao número de funcionários, quando você diminui o número de funcionários, você iria precisar de mais dias. Então, aqui você tem uma relação inversa. Na hora de colocar o valor aqui, você vai colocar 6 sobre 8, e não 8 sobre 6, porque você tem uma relação inversa. Vezes, vai fazer a mesma análise aqui com relação à produção. Aqui você vai aumentar a produção. Quando você aumentar a produção, você vai precisar de mais dias para poder produzir esses 300. Se você gastava 4 dias para produzir 160, com certeza você irá gastar mais dias para produzir 300. Então aqui a relação é direta, pois as setas estão no mesmo sentido. 160 por 300. Agora a gente pode simplificar aqui o problema, esse zero vai com esse zero, e nós vamos fazer essa simplificação da seguinte forma. Eu vou simplificar o 6 com o 30, 6 dividido por 6, repete aqui a primeira parte, 6 dividido por 6 dá 1, e o 30 dividido por 6 vai dar 5. Vou colocar aqui 1 e 5. Esse 1 foi esse 6 que eu dividi por 6, e o 30, quando eu divido por 6, dá o 5. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 16 e o 8. 16 dividido por 8, simplificando aqui, ó, 8 por 8 dá 1, 16 por 8 dá 2. Beleza, agora a gente vai dar uma organizada aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Multiplica cruzado, 2x é igual a 4 vezes 5 dá 20. X é igual a 10, né? Por que vai ficar 10? Porque o 2 vai passar dividindo, deixa eu fazer aqui esse pedacinho. Vai ficar 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então, a alternativa correta da questão é a letra B. A questão 32 é uma questão sobre juros simples. Então, temos o seguinte. Qual é o valor dos juros produzidos por uma aplicação sobre regime de juros simples de um capital de 3.000, aquele dá o capital, a uma taxa anual de 12% durante 2 trimestres. É comum essa banca colocar a taxa diferente de mês. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar essa taxa, que é 12% ao ano, e vai dividir por 12 para encontrar em mês. Então, dividindo aqui por 12, nós vamos encontrar 1% ao mês. E essa duração aqui, como ele fala que são 2 trimestres, né? Então, vai ser 2 vezes 3 meses. Porque um trimestre tem 3 meses. Então, no caso, você vai ter aqui 6 meses. Beleza, tendo todos os valores, basta substituir na equação lá. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ser 3.000 vezes a taxa de 1% ao mês, vezes o período de 6 meses. Corta os zerinhos aqui, teus juros vai ser 30 vezes 1, 30, vezes 6, 180. Então, alternativa correta, letra E. Questão 33. Sabendo que as retas A e B são paralelas, calcule o valor de x no segmento abaixo. Então, temos aqui a aplicação do Teorema de Tales. Você vai colocar o seguinte, 3 está proporcional a 9, assim como 12 está proporcional a x. Então, aqui você pode multiplicar cruzado. Eu vou fazer aqui em cima, porque vai ficar melhor. Vai ficar 3x é igual a 9 vezes 12. E aí você passa o 3 dividindo. 9 vezes 12 dividido por 3. X vai ser, aí tanto o 9 é divisível por 3 quanto o 12. Eu vou dividir o 12. 9 vezes 12 dividido por 3, 4. Quanto que é 9 vezes 4? 9 vezes 4, 36.
Não esquece de deixar o like aí, porque ajuda bastante aí o canal a crescer e essas resoluções chegarem em pessoas que realmente estão estudando para concurso da Banca Fundatec. Então, a alternativa correta aqui, letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 34. Sendo f de x igual a 34x mais 12, determine o valor de x para que a imagem seja 29. É uma questão recorrente tanto nas provas de nível médio quanto superior dos concursos da Banca Fundatec. Basta você pegar esse 29, substituir aqui no lugar do f de x e igualar 34x mais 12. Esse 12 está positivo, vai passar negativo. Então, você repete aqui o 34x. 29 menos 12, 17. E aí o 34 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 17 dividido por 34. Simplificando aqui por 17 em cima e embaixo. Você divide por 17 em cima e embaixo. Vai dar 1 sobre 2. 1 meio. E aí 1 meio, 0,5. Então, vamos procurar essa alternativa aqui. Vamos encontrar ela aqui na letra C. Próxima resolução. Questão 35. Alfredo precisa executar o arquivamento de 230 processos na repartição em que trabalha. Para arquivar 40% dos processos, levou 2 horas. Quanto tempo ainda levará para concluir a tarefa? Então, aqui é o seguinte, às vezes aparece dentro do texto um valor em porcentagem e a pessoa já pensa que tem que fazer porcentagem de algum valor. No caso aqui, nós vamos fazer por regra de 3. Como ele gastou para arquivar 40%, ele levou 2 horas, quanto tempo ele vai gastar para fazer o restante? O restante é o quê? 60%. Ele já arquivou 40%, então só falta 60%. Cuidado para você não calcular o tempo total, porque nas alternativas vai ter o tempo total para você marcar também, e aí vai ser errado. Então aqui vai ser 40 vezes x, 60 vezes 2. O que você pode fazer aqui antes de multiplicar? Você pode pegar esse zero e eliminar nos dois. Não tem problema nenhum. Está na mesma coluna, você pode eliminar os zeros. 4 vezes x, 4x, 6 vezes 2, 12. Então, x, 12 por 4, que vai dar igual a 3 horas. Então, ele vai gastar ainda um tempo de 3 horas para poder terminar a tarefa. Alternativa correta, letra A. Na questão 36, temos uma equação sobre a equação de segundo grau. Porém, a banca coloca aqui um enunciado para você fazer uma operação de divisão e chegar a um resultado aí entre os valores das raízes. Se montarmos uma razão, o que seria a razão? Quando ele fala razão, sempre que aparecer uma divisão. Então, ele quer a divisão entre as raízes da equação, só que ele dá a ordem, utilizando a menor raiz como denominador. Então, o denominador é a parte de baixo, tá? Denominador. E a parte de cima é o numerador. Então, só reforçando aqui que vai ser a menor raiz vai ficar no denominador e a maior raiz vai ficar no numerador. Então, vamos calcular essa raiz. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos calcular com Bhaskara. Quem que é o b aqui? O b é o 5. Aqui o c e o a vai valer 1, porque ele está coladinho aqui do x ao quadrado. Então, vamos ter 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta é 25 menos 16. Delta é igual a 9. Beleza, agora vamos calcular o x. O x1 e o x2, ou x' e x2'. Então, x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, o teu x aqui vai ser menos 5, porque o teu b é 5, mais ou menos a raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Aí daqui nós vamos tirar x', que vai ser menos 5 mais 3 sobre 2. E vai ficar aqui x' igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Temos a primeira raiz. E o x2', vou colocar aqui embaixo. X2' vai ser igual a menos 5 menos 3 sobre 2. Por que menos 5 menos 3? Porque eu já fiz com o positivo, tá aqui, agora eu vou fazer com o negativo. Então, vai ficar menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. O que ele colocou aqui para os dois valores darem negativo? Para saber se você entende quem é menor, se é menos 1 ou menos 4. Então, na reta numérica, você teria aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e depois menos 4. Então, o menos 4 ele é menor do que o menos 1. Então, na hora de armar aqui, o valor vai ser menos 1 dividido por menos 4, e vai ser igual a 1/4, porque menos por menos dá mais. Então, a alternativa correta aqui,
será a letra C. Olha que ele coloca também o negativo para ver se você sabe realmente fazer a operação e colocar os valores no numerador e no denominador de forma correta. Então, vamos para a questão 37. Na questão 37, nós temos um sistema de equação. Você vai notar aqui, se você olhar para as alternativas, que todas as somas dá igual a 30. Então, você poderia testar aqui, colocar esses valores já na diferença e encontrar qual que é a resposta. Mas eu vou fazer aqui esse sistema por soma. Então, a gente vai somar essas duas equações e vai determinar o valor de x e de y. X mais x dá 2x, mais y menos y dá 0. Você pode eliminar aqui. Então, 30 com 16, 46. X, 46 sobre 2, e dá igual a 23. Então, já temos o x, pode substituir em qualquer uma das duas que vai dar certo. Então, x mais y é igual a 30. Então, nós temos aqui que 23 mais y é igual a 30. Y vai ser 30 menos 23. Facinho essa. Y é igual a 7. Alternativa correta. Letra A. Questão 38. Qual a área do círculo cujo diâmetro mede 18 centímetros? Se eu tivesse que apostar em uma questão que vai cair na prova do teu concurso, eu apostaria na área do círculo, pois todas as provas que eu resolvi caiu alguma coisa sobre a área do círculo. Então, nós temos aqui o seguinte, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. O diâmetro, por sua vez, é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro aqui é 18, significa que o raio é 9. Então, nós temos que a área vai ser 3,14 vezes 9 ao quadrado. Área 3,14 vezes 81. Essa conta nós vamos fazer aqui do lado, 81 vezes 3,14, para descobrir qual é o valor correto. 1 vezes 4, 1 vezes 1 e 1 vezes 3. 8 vezes 4, 32, vai o 3. 8 vezes 1, 8 com 3, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Então, nós temos aqui 4, 3, 4, 2, 5. Quantas casas nós vamos andar? 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 254,34. Alternativa correta aqui, letra E. Questão 39, uma questão muito tranquila, questão sobre potenciação. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte operação. Então, aqui nós vamos utilizar a seguinte regra. A elevado a m vezes a elevado a n vai ser igual a elevado a m mais n. Então, quando nós temos a potência aí, onde a base é a mesma e está multiplicando, você conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui você vai conservar o 2 e somar o 6 com o 4, chegando ao resultado de 2 a décima. Alternativa correta, letra D. A tabela abaixo demonstra a quantidade de pontos de um jogador de basquete durante 6 partidas. Então, aqui nós vamos calcular a média desses pontos. Como que a gente vai fazer? A gente vai somar esses valores. Vamos lá, 32 com 28, com 26, 35, 18 e 41. Eu gosto de fazer essas somas, que são muitos valores, da seguinte forma. 2 com 8, 10. Vou colocando aqui do lado. 16, 21, 29 e o último valor eu jogo embaixo. No caso, 29 com 1 é 30. Põe o 0 e vai o 3. 3 com 3, 6. Com mais 2, 8. Com mais 2, 10. Com mais 3, 13. Com mais 1, 14. E o último valor aqui, que vai ser com 4, vai dar 18. Então, você tem aqui 180 dividido por 6, pois são 6 valores. 3 vezes 6, 18. Desce o 0. Só que aqui, quando o resto é 0 e ainda tem um 0 aqui, ele vem direto para cá. Então, no caso aqui, a resposta vai ser 30. Eu espero que você tenha compreendido cada resolução. Se ficou algum detalhe que eu deixei de falar, se ficou alguma dúvida em alguma questão, não deixa de comentar não. Bota no comentário aí que com certeza eu vou escrever mais um pouquinho para tentar tirar a tua dúvida. Vejo você na próxima resolução.